Glória a Deus, glória a Jesus, Pai do Senhor, prezados irmãos, Deus abençoe o povo de Deus. Ô, glória! Como vocês estão? Todo mundo bem, todo mundo na paz, todo mundo tranquilo, todos na graça, aleluia. Gente, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Que o Senhor, irmão, transborde o seu coração de alegria. Irmão, coisa boa, né, irmão? Essa virtude, alegria, paz. Meu Deus, não tem dinheiro que compra, né? Não tem dinheiro que compra paz, alegria. É tão bom ser feliz, né? Tão bom ser alegre, tão maravilhoso ter alegria, de fato alegria. Não depender das circunstâncias do momento, espaço geográfico. Porque às vezes, meus irmãos, nós vivemos em um mundo em que as pessoas correm tanto, né, para ser feliz e na tentativa, na busca pela felicidade, muitos acabam entrando, né, em tantas emboscadas, vamos dizer assim, acaba entrando em tantas armadilhas de Satanás que aparentemente oferecem alegria, paz. E a gente começa a analisar a Bíblia Sagrada, a gente aprende que a felicidade não está no lugar, não é? Porque às vezes nós queremos... Tem gente que se pudesse, mudaria de casa toda semana, na tentativa de ser feliz, né? Nesse quarto eu não sou feliz, vou mudar para o outro, nessa casa eu não sou feliz, nesse bairro, neste estado eu não sou feliz, vou para outro. Trabalho, esse trabalho não dá certo, eu vou para outro. Este casamento não dá certo, vou para outro. Esta igreja, este ministério não dá certo, não está dando certo, vou para outro ministério. Então, assim, na busca, meus irmãos, de felicidade, do contentamento, as pessoas acabam virando, né? Sendo tomado por uma inquietude de espírito sem tamanho, sem precedência. E é complicado, porque quanto mais corre, quanto mais muda de lugares, de formas, vamos dizer assim, a pessoa vai se frustrando, até chega um momento em que a pessoa já não tem mais para onde correr, e muitos acabam entrando até em tantos problemas, a depressão, e por aí vai. Mas a gente nota que a felicidade, a alegria, não está em lugares, não está em coisas, porque nós vemos hoje também o tédio de ter as coisas, né? Por exemplo, a pessoa tem uma bicicleta, não é feliz, quer comprar uma moto. Compra uma moto, mas descobre que daqui a pouco está completamente insatisfeito. Daqui a pouco a moto já não serve mais, compra um carro. E também nota que, meu Deus, que insatisfação. Então, meus irmãos, o tédio de ter as coisas. Às vezes, na hora de aluguel, está tendo condições, não tem uma casa própria, mas Deus está dando condição para pagar aluguel. Mas entra um desespero, um tédio no coração da pessoa, não, eu preciso de uma casa própria. Só que Deus dá a casa própria, daqui a pouco começa a reclamar que a casa é pequena. Né? A casa é pequena, quero uma casa maior. E Deus dá uma casa maior, daqui a pouco começa a reclamar que dá muito trabalho, dá muito gasto, enfim. Então a gente chega à conclusão que a felicidade, a alegria não está em coisas ou em lugares, mas está em Cristo Jesus. O que nós precisamos é nutrir a nossa comunhão com Deus, porque quando a nossa fé, a nossa comunhão, vamos usar esse termo, comunhão, quando a nossa comunhão está firmes em Cristo Jesus, irmão, a gente é alegre, tendo muito ou tendo pouco. É claro que isso não tira de nós o dever, não é, de sonhar, de buscar as coisas, buscar crescer em tudo em nossa vida, mas sempre sabendo que nós teremos não para nos ser felizes, porque nós já somos felizes. Nós somos felizes para ter e não ter para ser feliz. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, vou repetir e termino. Nós temos que ser felizes para ter e não ter para ser feliz. Se a gente não for feliz com pouco, certamente, se nós não for felizes em Deus, com pouco que temos, não seremos felizes no muito também. Né? Às vezes eu fico vendo a pessoa jovem, eu quero casar, quando eu casar eu vou ser feliz.
aí acaba como diz, né, acaba arrebentando consigo mesmo e acaba levando outras pessoas também a sofrer. São pessoas mal resolvidas, nós conhecemos como pessoas mal resolvidas. Então, em tudo, nós precisamos, antes de tudo, antes de casar, antes de comprar, antes de ter, antes de fazer qualquer mudança, nós precisamos procurar ser feliz, estar contente em Cristo. E aí sim, você será feliz no casamento, porque você não casou para ser feliz, você já é feliz para casar. Você comprou uma casa não para ser feliz, mas você já é feliz para ter uma casa. Você entrou nesse trabalho não para ser feliz, mas é feliz para entrar nesse trabalho. Então, esse princípio muda tudo em nós e em volta aquilo que está ao nosso redor, né? Por isso que o salmista diz no Salmo 37, olha que expressão. Aliás, depois lê aí o Salmo 37, tá bom? Até o versículo de número 4, até o versículo de número 6. Essa palavrinha lá, irmão, eu me lembro, eu acho que eu estava em Guanhães ainda, a gente morava em Guanhães, uns 2, quase 3 anos atrás aí. Eu me lembro que eu estava enfrentando uma crise de ansiedade, muitas preocupações, e acho que foi na época que a gente perdeu o nosso bebê, foi isso mesmo. Na época que a gente perdeu o nosso bebê, e aí eu enfrentei uma crise aí por volta de uns 4 meses, sabe? Muita preocupação, passava muita coisa na cabeça, o inimigo jogava muitas setas, e teve um momento que eu estava orando muito mesmo, e às vezes até sem força, até sem graça, sabe? E teve um momento que eu senti de abrir a Bíblia, pedir para Deus falar através da palavra, e saiu no Salmo 37, onde fala aquela palavrinha, olha só, deleita-te no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Olha só, eu já havia lido esta palavra, meu Deus do céu, não sei quantas vezes, mas naquele dia eu olhei para este versículo com um olhar diferente. Esta palavrinha, deleita-te no Senhor, irmão, impactou, transformou a minha vida. Deleita-te no Senhor. Depois procurem também o significado de deleitar no Senhor. Você vai ficar maravilhado. Isso tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de falar. Não ter para ser feliz, mas ser feliz em Deus para ter. Amém, meus irmãos? Isto vai, meus irmãos, glória a Deus, mudar a nossa vida. Exatamente, Ruth. Tem isso aí, né? Deixa eu até abrir aqui rapidinho, Salmo 37. Salmos. Oh, glória. Salmo 37. Olha só, irmão, versículo de número. Vou ler a partir do versículo 1. Não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram, dos que prosperam, dos que obram em iniquidade. E algumas versões vai mostrar para nós que os ímpios aqui prosperam, mas nós não devemos ter inveja dele, porque é diferente de nós. Irmão, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Eles prosperam para ser feliz. Já o crente deve ser feliz para prosperar. Então é completamente diferente. Quem prospera para ser feliz, não funciona. As coisas, logo essa expectativa toda vai murchar, vai desvanecer, né? Versículo 2, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Verso 4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha que maravilha, deleita-te no Senhor. Então não te deleita primeiro nas coisas, deleita-te no Senhor. Não deleita no que você tem, deleita-te primeiro no Senhor. Por isso que eu falei, tem tudo a ver com isso que nós falamos tudo agora. E aí sim, depois que a gente é feliz em Deus, o próprio Deus vai realizar o desejo do nosso coração. Está entendendo, irmão? Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E aí por aí vai, né? Versículo 23, que a nossa irmã Ruth falou aí no comentário, aí está no versículo número 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Então, isso muda toda, meus irmãos, nosso modo de ver as coisas. E aí, o dia que eu li esta palavra, busquei mais a fundo o que significa esta palavra, deleitar-se no Senhor,
Irmão, eu fui completamente tocado, impactado por Deus. Eu entendi, então, que tendo um filho ou não, eu lembro que eu falei, né, que a gente tinha perdido nosso filho, tendo um filho ou não, a minha alegria deve estar em Cristo Jesus. Amém? Tendo um carro ou não, minha felicidade deve estar em Cristo. E tudo que vier a partir daí, irmãos, é detalhes. Detalhes. Se vir, nós nos alegraremos, sim, mas se faltar, também não será, meus irmãos, para nós uma pedra de tropeço, para nós viver amargurado a vida toda. É por isso que o salmista diz no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Tudo que me falta, o Senhor me suprirá. A presença do Senhor me preencherá. De modo que, mesmo tendo falta de algo, não sentirei, porque o Senhor me sustenta, o Senhor me preenche, o Senhor me consola, o Senhor me conforta, o Senhor me guia, o Senhor me preenche. Então, alegria em Cristo, tudo faz diferença com o que temos ou deixamos de ter. Então, que a presença de Deus, meus irmãos, te enriqueça, a presença de Deus te abençoe, que a presença de Deus te fortaleça neste dia e sempre, em nome de Jesus. E é claro, continue sonhando, continue buscando, mas sempre lembrando que não é para você ser feliz, mas é porque você já é feliz. Agora, Deus, pode me dar isso e aquilo, porque já estou feliz, já estou resolvido, minha comunhão está bem com o Senhor. E aí, Deus vai realizar, sim, o desejo do teu coração. E Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e sempre. Vou ficando, então, por aqui. Já curtiu, gente? Já curtiu, já? Aleluia. Cuide aí. Permitindo Deus, meia-noite, estaremos aqui de volta para clamar ao Senhor. Deus abençoe, fique com Deus. Pai do Senhor Jesus.